Boa noite. Então vamos dar sequência no nosso bate-papo sobre o assunto das são chegados os tempos, né? Vamos ver se hoje a gente consegue terminar as pinceladas que nós demos nesse livro do Ramatiz, né? Aí na próxima aula fazemos um resumo bem sintetizado, né, do que nós conversamos até agora, para podermos continuar os nossos estudos com outro tema, possivelmente com livros de Divaldo e da Joana de Ângeles, né? Já está sendo elaborado para os próximos bate-papos. Então vamos agradecer a Deus, primeiramente, a Jesus, por mais um dia de vida, por mais esta oportunidade que temos de nos reunir em busca de conhecimento, em busca de modificações internas que fazemos a partir do momento que começamos a entender as coisas do plano espiritual, começamos a entender qual é o nosso papel nessa escola bendita. Que Jesus nos abençoe e os bons espíritos possam nos incluir. Pois bem, vamos continuar então desta pergunta que nós paramos da aula passada, em relação justamente a essa transição planetária, né? E nós viemos falando que nós estamos estudando um livro de Ramatiz, de 1956, mas com assuntos que estão muito atuais em relação... E aí? Existe a transição planetária, já está acontecendo, e o que vai acontecer com os espíritos que irão, né, nessa divisão, vamos por assim, nessa separação do joio e do trigo, que vão para umas escolas mais duras, mais rudes um pouco, com professores mais rudes, com matérias, porque não conseguiram aprovação, né, no ano letivo no planeta Terra. Então, é isso que nós estamos tentando, estamos estudando junto para a gente colocar no nosso campo mental, para que quando chegar o momento, independente para que lado formos, nós já temos uma noção, né, do processo em si. Então vamos lá, qual é a pergunta? Pergunta ao Ramatiz: mas não há contradição na passagem reencarnatória do campo energético da Terra, que é o orbe mais evoluído, para esse astro intruso, ou seja, para esse que nós já falamos que inclusive os cientistas já identificaram, já tem espíritos sendo levados para lá, esse astro intruso de magnetismo primitivo, agressivo e letárgico, consequentemente inacessível às possibilidades de comando dos espíritos exilados para ali? Essa é a pergunta. E Ramatiz, né, nos responde: enquanto esse intercâmbio ainda se processa no plano físico da carne, na região do corpo denso, ou seja, nessa mesma faixa em que nós estamos agora, que é o 7º plano na descida vibratória do espírito angélico. Vejam bem, nessa região do corpo denso em que nós nos encontramos, que é o 7º plano na descida vibratória do espírito angélico. Então, para a gente chegar, só para ter uma noção, para a gente chegar na angelitude, nós temos 7 planos para cima para evoluir, né? Não é desesperador, mas para vermos o nível da nossa evolução, para termos noção, né, de onde nós estamos, para onde nós iremos. Pois bem, as diferenças de magnetismo são menos sensíveis pela semelhança natural e por ser o mesmo o mecanismo da vida, que é a física. Ou seja, quem está no planeta Terra nessa dimensão, no corpo de carne, nessa dimensão densa, não vai sentir muita diferença para um pouquinho mais denso. Nós vamos ver daqui a pouco por quê, né? Então, por quê? Nós temos mais facilidades de descer do que de subir. Lembra aquele velho ditado que ladeira abaixo tudo ajuda? É mais ou menos isso, né? Vamos lá, continuando. Todos os espíritos que ainda se situam nas reencarnações físicas, aí abre-se um parênteses, que são aprendizes e não missionários, porque ainda tem missionários que reencarnam
no planeta para nos auxiliar, não só no planeta Terra, como nas outras escolas, com o intuito de auxiliar, de dar um impulso, né, de coordenar determinadas tarefas. Então, todos os espíritos que ainda se situam nas reencarnações físicas, que são aprendizes e não missionários, não encontram obstáculos intransponíveis na reencarnação, por estarem familiarizados com todas as mudanças das faixas vibratórias do mesmo plano. A diferença é mínima. Já estamos familiarizados com essa faixa vibratória. Então, a pergunta que foi feita é: será que o nosso perispírito não vai sentir, o espírito não vai sentir? Mas nós estamos praticamente na mesma faixa vibratória. Vai apertar um pouco em relação ao magnetismo, né? O heteroastral que nós falamos já na aula passada. Mas a diferença é mínima. E aí ele continua na mesma resposta. Embora provindo de zonas energéticas diferentes, harmonizam-se pela identidade do mesmo processo reencarnatório a que são submetidos no plano denso. Ou seja, os exilados do planeta Terra, nessa transformação, nessa mudança, os que sairão daqui para essa outra escola, pouco vão sentir, porque harmonizam-se pela identidade do mesmo processo reencarnatório a que são submetidos no plano denso, ou seja, o processo é praticamente o mesmo. Nós vamos mudar apenas de sala de aula, de escola, de sala de aula e de professores. Como a gente vem sempre falando, né? Nessa alegoria de comparar nosso planeta Terra com uma grande escola, e ela é uma grande escola, né? E então, as matérias que nos foram dadas nos milênios em que estamos aqui, principalmente capitaneada pelo Mestre Jesus, muitas dessas matérias nós negligenciamos. Em virtude disso, chegou um momento em que essa escola não comporta mais os alunos repetentes, né? Que, poxa, vai, volta, não se melhora, então vai precisar de uma outra escola, transferir esses alunos para uma outra escola, com outros professores, a matéria é a mesma. Porém, o método de ensino será um pouquinho diferente. Essa é a diferença que nós falamos já nos outros bate-papos dos nossos estudos. Deus, em sua infinita misericórdia, não vai nos desamparar em momento algum. Nós estaremos sempre sob a égide de Jesus. Ele irá nos proteger, nos amparar, nos orientar através de seus prepostos, enquanto for necessário para a nossa evolução. Mas aquela, como se diz, aquela matéria aqueles ensinos que nós não conseguimos absorver de uma maneira, nós vamos ter que absorver de uma outra, um pouco diferente. E nós costumamos dizer na doutrina espírita que quando nós reencarnamos, alegoricamente a gente fala que Deus nos dá duas opções na porta da reencarnação. Ele nos dá um anjo da dor e um anjo do amor. E pede para que a gente escolha com o qual nós queremos caminhar. Né? A grande maioria prefere o anjo da dor, infelizmente, em virtude do nosso estágio de evolução. Né? E por isso que por vezes nós sofremos, e quem está fora fala, poxa, mas parece que está tão fácil sair daquele desafio, mas nós nos embarcamos, nós nos chafurdamos naquilo em virtude da nossa escolha, do uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio. E Deus não impede que nós usemos o nosso livre-arbítrio da maneira que acharmos correto. Como me diz André Luiz, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Vamos continuar? Mais uma pergunta. Mas, insistindo ainda com Ramatiz, vejam bem, mas um perispírito delicadíssimo, composto de substâncias de um mundo mais evoluído, que no caso seria o planeta Terra, não deveria exigir, mesmo num órgão inferior, um veículo de substância tão delicada quanto a do seu mundo anterior? Ou seja, nós estamos indo no planeta Terra, suponhamos que nós vamos para um outro planeta um pouco mais rude, mais primitivo. Então a pergunta é, poxa, mas esse meu perispírito que já está nessa faixa de vibratória vai ter que baixar um pouquinho para ir para o outro, né? Não teria que ser não vai ter uma diferença, não vamos ter dificuldade?
E Ramatiz nos responde de uma maneira fantástica nessa comparação que ele faz aqui. Ó. Segundo o vosso modo de pensar, ou seja, nós terráqueos, né? Segundo o nosso modo de pensar, espíritos do quilate de Buda, Platão, Krishna ou Pedro e de outros missionários do bem espiritual deveriam ter possuído os corpos exclusivamente fluídicos, desculpe, visto que seus padrões vibratórios tão altos não poderiam ter se adaptado aos organismos demasiadamente animalizados e compactos do vosso orbe. Ele nos diz segundo o nosso modo de pensar. Então, a pergunta, ele respondendo à pergunta, ou seja, essa pergunta é o nosso modo de pensar. E segundo o nosso modo de pensar, então esses espíritos do Buda, Platão, Krishna, Pedro, deveria ser... Não falou Jesus, já imaginou Jesus? Então não deveria ter corpo de carne, segundo o nosso modo de pensar. Mas olha que coisa interessante, ele continua aqui, ó, nessa resposta. No entanto, Buda engordou até a obesidade. E Platão era um carvalho vivo de nervos e de músculos que fariam inveja aos mais avantajados lutadores de boxe moderno. Ao mesmo tempo que Pedro, sólido de carnes e cheio de força, impunha respeito pela sua figura de pescador enrijecido pelo sol. Desses três aí que a gente tem um pouco mais assim de mais acesso, né, ao conhecimento é de Pedro. Nós sabemos que Pedro foi o primeiro dos apóstolos de Jesus recrutados, né? E Pedro era um homem de uma estatura muito grande, ele era muito alto, muito forte, pescador rude, grosseiro, né? Mas de um espírito fantástico que animava aquele corpo, aquela massa de músculo que muitas vezes Jesus teve que frear nos impulsos que ele é levado ainda pela animalidade do planeta, né? Não é que Pedro, o espírito de Pedro, ele era rude, mas o corpo dele era muito forte. E em virtude das circunstâncias de momento, por vezes ele era levado a atitudes, a gestos extremos, como ele fez quando vieram prender Jesus, que ele tirou da espada e cortou a orelha do soldado. Essa história nós sabemos, Jesus teve que recolocar a orelha no lugar e falar para o Pedro: embainha a sua espada, Pedro, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Lembram-se? Pois bem, vamos continuar na resposta de Ramatiz. Vezes há em que a própria vontade e a capacidade do espírito são débeis para a ascensão. Vejam bem, a própria vontade e a capacidade nossa de espíritos encarnados são débeis para a ascensão. Nós temos dificuldade para subir. Enquanto que as adaptações para os planos inferiores são mais fáceis. Por quê? Porque ele comanda energias também inferiores e se deixa plasmar pelo vigor atuante do mais baixo, o que aconteceu com Pedro, como nós acabamos de citar, e que acontece conosco todo santo dia da nossa encarnação. Nós sempre optamos, na grande maioria das vezes, nós optamos pela porta larga que Jesus nos disse. Então nós temos muito mais capacidade de afundar do que de ascender, né? Então, quando a gente vê, inclusive no meio espírita, irmãos nossos que de repente entram num processo obsessivo, num processo de depressão ou de pânico, principalmente nessa pandemia, é uma facilidade muito grande para ele se afundar. De repente ele está bem, no outro dia já está lá embaixo. Agora, para tirar de lá e fazê-lo voltar novamente, pelo menos ao estágio em que ele estava, é muito mais difícil. Por quê? E como diz o Ramatiz aqui, isso em 1956. Nós estávamos falando, olha só. Vezes há em que a própria vontade e a capacidade do espírito são débeis para a ascensão. Nós temos dificuldade de nos harmonizarmos. Por que temos essa dificuldade? Porque ainda somos muito grosseiros.
É muito mais fácil nós acreditarmos numa fofoca, é muito mais fácil nós acreditarmos numa fake news e sair compartilhando coisas aí que por vezes não tem nada a ver com a verdade, do que nós procurarmos pesquisar, buscar nas fontes seguras se aquilo realmente é fato, porque dá trabalho, né? Dá trabalho. E se dá trabalho, nós não queremos muito ter trabalho. Então a gente prefere acreditar em tudo que vem por aí. Por isso que, meus irmãos queridos, que por vezes nós vemos alguns líderes religiosos de algumas escolas ditas cristãs falarem cada barbaridade e os seus seguidores acreditarem piamente naquilo e por vezes praticar atos até insanos. Vamos pegar um exemplo, aquele Jim Jones, nos Estados Unidos. Ele levou centenas de pessoas ao suicídio coletivo. Né? Pessoas inteligentes, espíritos inteligentes, que simplesmente bastava raciocinar um pouquinho e ver que aquilo ali, né, tinha alguma coisa de errado. Mas a preguiça, talvez, do espírito de raciocinar, de buscar passar pelo crivo da razão e do bom senso, muitas vezes as informações, levam criaturas ao fanatismo, levam as criaturas a perderem amizade, a perderem ambiente, justamente por se encastelar naquela filosofia que lhe foi plantada, mas que ele não buscou analisar, não buscou sintetizar, filtrar. Pela dificuldade que nós temos em ascender. É mais fácil descer. Né? E continua Ramatiz. É mais difícil ao celerado, ou seja, a um marginal, equilibrar-se especificamente na morada dos santos, ou seja, num lugar mais tranquilo, do que esses santos suportarem a atmosfera nauseante da prisão do delinquente. Nós costumamos brincar na nossa casa espírita, inclusive nessas comparações que a gente vive fazendo, é uma forma da gente fixar melhor. Existem bairros na nossa cidade, como em todas as cidades do Brasil e do mundo, que são os bairros de pessoas mais rudes, mais simples, mais desprovidas vamos supor assim, de bens materiais, de cultura, talvez. São espíritos que estão também no seu processo evolutivo, mas naquela situação. Né? Então, é muito mais difícil você pegar, né, uma pessoa que já está num certo padrão, nós estamos dizendo assim, materialmente falando e espiritualmente também. Espiritualmente nem tanto, me desculpe, mas materialmente. Pegar uma pessoa que mora nesses bairros mais simples, mais humildes, levá-la para uma alta sociedade, ela não vai se sentir bem. Não vai. Ela vai se sentir incomodada. Como se nós pegarmos uma pessoa lá da alta sociedade, né? A gente sempre comenta isso na nossa casa, e trazermos para aquele bairro simples e humilde também, ela vai se sentir, né? A não ser que seja um espírito que tenha um padrão evolutivo muito bom. Senão, ela não vai se sentir bem, porque o ambiente não é o seu. Né? Dificuldade disso aí. Então, e aí continua, o que eu achei mais interessante da resposta do Ramatiz, é uma coisa fantástica. A gente já deve ter estudado isso, né, no nosso currículo escolar, mas de vez em quando foge, né, da memória. Olha só, o batráquio do charco, ou seja, os sapos, as rãs que vivem no charco, não resiste à rarefação do ar das montanhas. Ou seja, aquele oxigênio puro, né? Tinha pouco oxigênio, inclusive. Mas o côndor dos Andes, que sobrevive lá, sobrevive ao nível do mar. Então, quem já está, a comparação foi fantástica, porque, por exemplo, quem já está lá em cima, no caso que ele pegou o exemplo do côndor, já está lá em cima, ele tem uma facilidade de sobreviver aqui embaixo. Agora, quem está aqui embaixo, no caso do batraco, do sapo, da rã, se erguer, ele vai ter dificuldade. Não vai resistir à rarefação do ar das montanhas. Por isso que quando a gente vai para um lugar muito alto, falta oxigênio, então nós também temos dificuldade. Né? Vamos, por exemplo, para um país alto, aí a Bolívia, por exemplo,
aí tem que subir, não sei quantos acima do nível do mar, nós temos dificuldade de respirar, por que que nós temos? Tal qual o batraque, né? Nós temos dificuldade em virtude da rarefação do ar das montanhas, mas o côndor que vive lá em cima, desce no nível do mar tranquilamente. Agora, passando isso para o lado espiritual, os espíritos acostumados aqui nessa faixa vai ter muita dificuldade em ascender. Tem que ascender devagarzinho, né? Gradativamente. Agora, os que já estão num padrão vibratório maior, que já vivem nesse padrão, têm mais facilidade para descer. Como nós que estamos aqui, nós temos muito mais facilidade para descer do que para subir. Nos nossos trabalhos, nas nossas reuniões mediúnicas, nós falamos que existem médios na nossa casa que têm uma facilidade muito grande de descer o seu padrão vibratório para ajudar aqueles nossos irmãos que ainda vivem nos charcos, né? Através da psicofonia. Fantástico, fantástico. E tem outros médicos que já não conseguem, eles não se sentem bem, se sentem mal, em virtude talvez do seu psiquismo, vai lá saber, né? Vamos continuar? A outra pergunta, talvez eu acho que essa aqui é a última, né? Poderemos supor que os emigrados da Terra hão de adaptar-se rapidamente ao novo ambiente do exílio? Essa é a pergunta. E Ramatiz nos responde: sob a força intuitiva e a recordação subjetiva, eles criarão sistemas de vidas favoráveis aos habitantes de lá, ou seja, para onde eles vão. Pois, embora nascendo na forma hirsuta e primitiva, estarão latentes na sua memória etérica todas as realizações conhecidas da Terra. Ponto. Aqui nós vamos fazer uma observação. Nós temos no nosso campo mental, em estado latente, guardado lá, todas as experiências que nós já tivemos em nossa trajetória evolutiva. Todas. Por isso que tem hora nós, dependendo do momento, nós buscamos nesse arquivo mental e conseguimos falar, poxa, mas como é que eu consegui fazer isso? Porque você já sabia como é que é. Acontece que estava lá guardado, né? Porque nós não perdemos essa memória etérica de tudo que nós vivemos até hoje. Por isso que falam da doutrina espírita entre o mediunismo, né? Existe uma diferença entre o mediunismo e a possibilidade que nós temos de usar esse nosso arquivo mental, né? É muito grande o cabedal de conhecimento que nós temos guardado. E esses espíritos que ele está dizendo assim, vamos supor que irão para esse outro planeta, eles não vão perder, estarão latentes na sua memória etérica, todas as realizações que eles fizeram aqui no planeta Terra. Então vai ser de uma ajuda muito grande, criarão sistemas de vida favoráveis até aos habitantes dessa outra escola. Ajudarão e muito. Aí ele continua dizendo assim, a princípio, ante a coação de corpos tão rudes e animalizados, ou seja, como eles vão estar vestidos com uma roupagem ainda grosseira, um pouco mais do que a nossa, né? Olvidarão, ou seja, esquecerão a realidade da vida vivida no vosso orbe, aqui no planeta Terra, como nós já esquecemos as outras experiências que tivemos, ou nesse planeta, ou em outras escolas, ninguém sabe, né? Vai saber quantas encarnações nós tivemos aqui na Terra, ou viemos de outras escolas, não é verdade? Então, eles olvidarão a realidade da vida vivida no vosso orbe. Mas, no futuro, em certas horas de nostalgia espiritual, sentir-se-ão como estranhos no planeta. Isso acontece conosco por vezes. Quantas vezes nos dá aquela saudade, a gente fica triste sem saber porquê. Não tem motivo, mas dá aquela melancolia. A gente costuma dizer, dá saudade do colo de Deus, né? Por quê que a gente fica nessa nostalgia espiritual? Porque a nossa mente tem hora nos remete lá, naqueles lugares onde ficaram os corações queridos, onde nós tivemos momentos de felicidade, onde
partilhamos com muitos corações de momentos alegres e o nosso espírito sente saudade. Aí entramos nesse momento de nostalgia. E isso vai acontecer também com os irmãos, com os espíritos, talvez conosco, que iremos para essa outra escola. Nós vamos sentir saudade dessa com toda certeza. Embora com os desafios, com os problemas que nós temos aqui. Né? Vamos continuar para terminar. Inegavelmente, repetir-se-ão no planeta exílio os mesmos temas já vividos por aqueles alunos reprovados na Terra. É o que nós dissemos. A mesma matéria será dada, né? Que estará sendo promovida, a Terra no caso, estará sendo promovida então a função educativa da academia no 3º milênio. Nós já não podemos participar porque nós fomos reprovados nas matérias anteriores. E ele continua: o exílio naquele mundo primitivo há de permitir aos imigrados reviverem lições negligenciadas, o que não mais seria possível na complexidade mais alta do curso acadêmico. Ou seja, nós vamos ter oportunidade de rever todas as lições que nós negligenciamos nessa etapa da nossa encarnação, até aqui. Não serão passadas novamente. E com certeza, relembrando, rememorando, nós vamos ser aprovados, vamos por assim dizer, vamos nos sair vitoriosos dessa prova, que será um pouco até mais rápida, dependendo de cada um. Então, meus irmãos queridos, aqui nós paramos com esse livro. Tem muita coisa ainda, mas até o que deu para pensar foi aqui. No próximo bate-papo nós vamos fazer um resumo de tudo que nós falamos em questão de 20 minutos, um pouquinho de cada, só para rememorar, para então nós entrarmos num outro assunto. Que a paz de nosso Senhor Jesus permaneça no coração de todos. Tenham uma excelente noite, uma excelente semana. Que Jesus nos abençoe. Que tudo que nós vimos até aqui possa ficar gravado na nossa mente, no nosso campo mental, para que um dia possamos utilizá-lo. Paz e bem, um beijo no coração de todos.